deixa tudo no externo bagunçado. O quarto dela bagunçado, as coisas dela bagunçadas, tudo externo. Perfeito. Essa bagunça externa dos que ela vê ali pode afetar internamente ela ou não? Com certeza. E aí a gente pode até associar os princípios do Kybalion, né? Tudo que está em cima, assim como em cima, assim embaixo, né? Então a gente consegue fazer ali a correspondência. Então, aquilo que internamente está presente dentro de mim, externamente também estará. Então, o interno influencia o externo e o externo influencia o interno. Então, você tem vários padrões que se repetem do micro ao macrocosmo. Uhum. E esses padrões, eles são entendidos pelo nosso cérebro como uma forma de organização. Então, eu me organizo através dos padrões. Por isso que é difícil até a gente, quando tem certos hábitos e comportamentos, mudar esses hábitos e comportamentos, porque, de certa forma, eles já são padronizados. E aí que está a grande questão. Como que eu vou ser abundante e próspero nos diferentes setores da minha vida se eu me desconectei da Terra, que é a base, né? Então eu posso muito bem me conectar ao cosmos, às energias sutis, mas se eu não me conecto à energia telúrica, como é que fica? O que é, afinal, a física da consciência? Se a consciência não é um fenômeno apenas neurológico, onde é que ela reside? Onde é que ela mora? Do que ela se alimenta? E por que é tão difícil mudar um comportamento? Mesmo quando nós sabemos o que é preciso mudar. Essas e outras perguntas serão respondidas por Lohana AM, nesse tema de hoje de neurociência, saúde e física da consciência. Lohana já esteve aqui no estúdio de outros podcasts, mas primeira vez aqui no Consciência Próspera, e eu já começo com pergunta para ela, para você ter o melhor conteúdo aqui na TV Consciência Próspera. O que é, então, afinal, a física da consciência? Olá, Samuel, gratidão pelo convite, muito feliz em estar aqui. Bom, essa é a pergunta de milhões, né? Bom, a gente tenta compreender, né, o que é a consciência. Está ou não está atrelada ao cérebro? Quando o corpo morre, a consciência morre ou não? Né? São os questionamentos que, ao longo desses últimos anos, né, dentro do estudo da neurociência, que não é um estudo muito antigo, né, tem poucos anos, enfim, comparado aos outros estudos, às outras ciências, mas existem muitas teorias sobre o que de fato é essa consciência. A gente vai ter neurocientistas como Antônio Damasio, Christopher Koch. Então, você tem várias teorias, mas nenhuma de fato consegue ser comprovada com evidências científicas. Mas se a gente for integrar, né, e buscar sobre esse outro lado, além da ciência, do estudo da neurociência, se a gente for para esse lugar de espiritualidade, de estudos da projeção astral, saídas do corpo, a gente já vai começar a observar que muitas dessas teorias, elas se desfazem. Quando você diz que o cérebro, que a consciência está atrelada somente ao cérebro, que quando você morre, a consciência morre. Então, se a pessoa, ela, sei lá, trabalha num centro espírita, ela já viu vários espíritos ou fez algum trabalho ali de conexão, seja no processo mediúnico ou algo do tipo. Então, essa pessoa, ela sabe que existe vida após a morte, né? E que muitas vezes esses espíritos estão ali, né? E dentro do próprio processo de desenvolvimento ou de sensibilidade ao longo da vida, às vezes, quantas crianças não têm sonhos muito realistas e quando crescem, como nós, começam a ter essas experiências de projeção astral, catalepsia projetiva. Então, nessas experiências, a pessoa sai e vê o próprio corpo. Então, como que, né? E aí a gente tem as experiências de quase morte, as EQMs, e tantas coisas que hoje, né,
já demonstram que essa consciência não está somente atrelada ao cérebro, né? E que até quando a gente para pensar assim, será que é possível a gente definir o que é a grande consciência, ou a criação, ou o incognoscível, inefável, né? Eu acho que a gente, dentro desse invólucro físico, eu não sei se a gente algum dia vai ter uma resposta plena, né? A gente pode até ter algumas evidências científicas em algumas coisas, mas acho que o caminho mais certeiro é esse, é de a gente integrar essas diferentes áreas para ter um pouco menos de Uhum. questionamentos. Bom, pela sua fala, então, a consciência em si, e por essas teorias todas, né, e também por conta das experiências extrafísicas, não reside em um local específico, notadamente afirmado pela ciência, que é o cérebro, né? Perfeito. Que está mais conectado com um conteúdo mais expansivo, vamos dizer assim, Uhum. de consciência. Se você fosse trazer em termos de... Eu vi as suas tatuagens, e a Luísa, que está aqui também no estúdio, comentou sobre as tatuagens. Se a consciência tivesse uma espécie de manifestação, será que ela se manifestaria como uma mandala, como um foco de conexão? O que você acha dessa perspectiva que me veio agora? Ok. Eu acho que todos nós, de alguma forma, quando passamos por essas experiências mediúnicas, anímico-mediúnicas, a gente começa a ter uma visão mais expandida sobre a nossa realidade. E até por ensinamentos dos mentores extrafísicos, amparadores, né? Ou por, ao longo da vida, a gente tendo diferentes experiências nesse olhar mais integral, né? Mais unindo essas duas regiões. Mas quando a gente fala em mandalas, né? A gente tem símbolos, e esses símbolos, muitas vezes geométricos, eles são padrões, né. Então, você vai ver, por exemplo, numa planta, um padrão geométrico, numa concha, um padrão geométrico. A digital do nosso dedo, ela é parecida com a impressão que tem nas árvores, né. Os caminhos que fazem as nossas veias são os caminhos como se fossem os fractalizados, né, dos raios, né. Então você tem vários padrões que se repetem do micro ao macrocosmo. Uhum. E esses padrões, eles são entendidos pelo nosso cérebro, como uma forma de organização. Então eu me organizo através dos padrões. Por isso que, né, é difícil até a gente, quando tem certos hábitos e comportamentos, mudar esses hábitos e comportamentos, porque de certa forma eles já são padronizados. Então a gente tem esses padrões em todas as escalas da vida material, né. Então a consciência, ela está atrelada a tudo ao mesmo tempo, porque tudo é energia quando a gente para pensar, né, e isso hoje a física comprova. Então até aquilo que a gente vê como algo sólido, é simplesmente uma interpretação do nosso cérebro, pelo que ele consegue acessar naquele momento, né, igual as cores, a gente vai acessar, a cor vermelha, isso é o espectro da luz que eu enxergo vermelho, mas tem muitas cores que a gente não consegue enxergar nesse corpo físico e que animais conseguem, né. Então, eu acho que essa consciência, ela está em tudo ao mesmo tempo. É como se fosse uma relação de interdependência, como a própria natureza, né. Uhum. Em algumas tradições dos povos originários, nós estamos vivendo mergulhado no mar de consciência ou conectado numa teia invisível, a teia cósmica de relações. E nessa perspectiva que você trouxe, é possível uma pessoa, vamos dizer assim, comum, do dia a dia, que está acompanhando aqui a nossa entrevista de hoje, acessar informações de outros tempos ou de vidas passadas por ela mesma, sem um terapeuta, sem alguém ali conduzindo algum tipo de prática? Eu acredito que sim, no sentido que, Elohana, eu estudei muitos cursos, fiz muitas formações, mas ao longo da vida eu não cheguei a frequentar nenhum tipo de lugar espiritual. Na verdade, eu frequentei só o centro budista, mas foi durante 6 meses,
mas a maior parte da minha vida eu estudei por conta própria, e através dos meus estudos, das minhas práticas de internalização, de interiorização, eu consegui acessar esses outros estados e, como você perguntou o nome? Outros memórias, né, de outros Memórias, e tempos outras e memórias de vidas outros tempos. passadas. Então eu acredito que, por exemplo, quando a gente utiliza as mandalas ou geometrias, que a gente chama de geometrias sagradas, a gente consegue acessar, ativar, talvez, essas memórias dentro da gente, porque está tudo no nosso DNA. Então, como esses padrões, eles são padrões informacionais, como se fossem pacotes informacionais, a gente não os entende, não os compreende através da racionalidade, mas sim através do sentir. Então, quando eu observo as geometrias sagradas ou outros tipos de simbologias e linguagens nesse sentido frequencial, eu consigo transformar, não só entrar num estado harmônico, vamos dizer assim, de homeostase do corpo, mas também, às vezes, desbloquear certas travas, certas questões emocionais, certas questões energéticas. Então, eu abro a minha sensibilidade e eu começo a ter mais projeções, acessar, talvez, como um filme, essas vidas, vamos dizer assim, ou personalidades passadas. Então, a gente tem diferentes formas de acessar isso, e não necessariamente a gente precisa estar dentro de um espaço, mas o estudo, ele é necessário em tudo, porque se eu não estudo, eu não tenho, dentro do que a gente chama de campo sutil, campo energético, certas informações que vão fazer com que eu consiga acessar, abrir mais essa sensibilidade para aquela temática. Então, por exemplo, eu vou dormir, e aí eu estava estudando sobre um livro que fala sobre Reiki, práticas integrativas de alguma forma. E conforme eu fui estudando aquilo, eu fui estudando antes de dormir, e quando eu fui dormir, talvez eu possa ter alguma conexão fora do corpo, no sentido de projeção astral, e a partir de lá até aprender mais sobre aquela temática que eu já estava ali. Mas se eu não tivesse estudado, né, colocado aquele pontinho de informação para fazer outras conexões, né, nessa grande rede, eu não teria essa amplitude ou essa abertura para me conectar e acessar essas informações. Então, se eu quero me desenvolver mediunicamente, né, espiritualmente, desenvolver essa parte de sensibilidade de alguma forma, eu preciso estudar e praticar, mesmo que seja comigo mesma, que foi o meu caso, assim, ao longo da vida, né? Nunca tive influências sobre isso, sempre foi uma busca muito minha. Autodidata em busca de cursos, né? Nessa questão da consciência, o que é e como que se encaixa, né? O que são os fractais? Como é que se encaixa nessa ideia do todo também ali? E como é que eles operam? Como é que os fractais operam na sua manifestação dessa realidade? Bom, eu entendo, Lohana, a partir dos meus estudos, que nós temos algo que aqui a gente chama de eu superior ou de alma, vamos dizer assim, mas são tudo nomenclaturas, conjecturas para que a gente consiga entender melhor, estando aqui nesse plano material. Mas quando eu tenho essa consciência de que existe, vamos dizer assim, né, uma versão superior minha, entre aspas, a qual eu estou conectada, eu consigo acessar, quando eu me conecto com essa versão minha, outras. É como se fosse uma rede, né? Então, é como se as extensões desse eu superior, dessa alma, como a gente queira chamar, e eu sou uma delas, quando eu me conecto internamente com o meu coração, com a linguagem do meu coração, eu consigo acessar informações que podem estar nessas outras versões minhas, sejam elas só no campo hominal, no campo mineral, vegetal, né? Então, assim, a gente vai ter os diferentes reinos também como formas de fractais nossos, né? Em algum sentido. Não sei te dizer a quantidade ou como, mas a gente está sempre conectado,
né, de alguma forma, essas diferentes versões. E quanto mais a gente entra, por experiência própria, nesse processo de autoconhecimento, a gente consegue ir acessando até habilidades que a gente achava que não tinha, né? Mas que surgem dessa conexão com algo maior, vamos dizer assim. Bom, a gente observando assim, curtindo também essa resposta de conexão, fala, nossa, nós somos tudo isso, né? E muitas pessoas estão passando por processos bem desafiantes. E aí a pergunta é ligada a esse processo desafiante. Como lidar com a sensação de não pertencer a este mundo? Essa, eu acho que para todo estudante espiritual, eu acho que é uma grande questão, né? Desde criança, né, eu sempre fui muito sensível e eu tive uma formação na família católica e tudo mais. Então, eu sentia as energias em volta de mim e eu não sabia como lidar com isso. Então, eu era uma criança muito tímida, muito medrosa, e não sabia como lidar com essas diferentes informações que eu captava, mas não sabia como administrar isso. Então, eu tinha medo, porque é o medo do desconhecido, né? O famoso pré-conceito. Aquilo que eu não conheço, eu tenho medo, né? Ou eu julgo de alguma forma. Então, ao longo da minha vida, eu fui crescendo, adolescência, então a intuição, ela sempre esteve muito presente na minha vida, e eu fui buscando por esses caminhos, né, aquilo que eu intuía, porque isso é o que me direcionou melhor nesse sentido de pertencimento, e na adolescência, eu comecei a estudar sobre filosofia, sobre pensadores, né, sobre máximas filosóficas, tudo que era relacionado a questões existenciais me chamava muito, né, ali para os 13, 14 anos de idade. E aí eu comecei a escrever sobre isso, fazer blog, poesias, né, que eu sempre gostei de escrever, e aí as palavras iam surgindo na minha cabeça, palavras que eu não conhecia, né, pelo português, mas que no contexto, quando eu procurava no cenário, ficavam perfeitas. Então, essa conexão, a partir do momento que a gente está ali no fluxo, vamos dizer assim, né, nesse fluxo de conexão interna, ela vem para nós. Então, essas informações, elas só podem passar para a gente quando a gente está num fluxo, num estado de presença. Porque se eu não estiver presente, eu não acesso essa grande consciência, ou os meus diferentes fractais, ou versões, ou o que a gente queira chamar, né? Ou essa consciência multinível, né? Multiplanos. Então, eu sempre me senti meio fora da caixa, porque eu achava que todo mundo sentia as coisas como eu, porque eu sentia demais. E foi difícil no sentido de regulação emocional, porque quem normalmente, né, é mais empata, né, tem essa característica de absorver as informações emocionais do seu entorno, porque todo mundo tem essa capacidade, só que algumas pessoas um pouquinho mais, né? E isso acaba trazendo uma oscilação emocional grande para a pessoa durante a vida. Ela acha que é dela, mas na verdade ela só está captando as informações, os campos emocionais do entorno. E aí, eu não me sentia muito pertencente, né? Mas eu sempre estive entre amigos, ali principalmente na adolescência e tal, mas meus amigos não buscavam muito esses assuntos, era uma coisa minha mesmo, né? E minha família também não. Então, mas era uma coisa que eu não tinha como fugir, era um chamado muito forte dentro de mim. E aí eu comecei a fazer práticas meditativas lá para os 18 anos e tudo mais. E nessa época também eu comecei a estudar sobre as diferentes culturas, tradições, religiões, budismo, espiritismo, xamanismo, sincronário maia, e foram vários, né, assuntos que um me levava ao outro e eu ia estudando aquilo. Então, conforme eu fui aprofundando nesses estudos e nessas práticas, as respostas foram vindo, mas questões maiores ainda também. Então, eu acho que o pertencimento, ele parte do estado de presença. Então, quanto mais presente eu estou comigo mesma, mais pertencente eu me sinto. Então eu posso estar nessa realidade, sabendo que o meu espírito é eterno, né, e correlato ao infinito, mas eu
consigo viver bem, porque eu estou em presença comigo mesmo. Então a gente tem boletos, a gente tem, uma competição muito grande dentro do sistema, a estrutura política que a gente tem, enfim, e das formas de trabalho, mas quais são os momentos da minha vida que eu consigo, né, e de forma simples, manter esse estado de presença, seja na hora que eu vou me alimentar, uma refeição no dia para eu me alimentar com consciência, ou antes de dormir 5 minutos numa prática meditativa, né? Então, pessoas que têm filhos, mais difícil, ainda mais quando são recém-nascidos, né? Aquele momento que eu vou tomar um banho, pode ser também um estado de presença, de consciência. Então, eu acho que se sentir pertencente está atrelado a esse estado de conexão com o coração, né? Uhum. Com o coração e com a presença. E quando você falou de pertencimento também, quando eu me formei em arquitetura, né? Por sempre gostar de arte, né? E de desenhar. E quando depois que eu terminei a faculdade, já atuava na área há 8 anos, mais ou menos, um amigo me chamou para fazer um curso de Reiki. E eu falei: "Não sei o que é isso", mas aí veio aquela intuição que eu sempre tenho muito forte, que dá um ataque cardíaco e uma coisa interna que diz: "Você tem que ir, mesmo que você não saiba o que é". E aí eu fui para esse curso de Reiki e lá, quando eu comecei a ouvir sobre chakras e tudo mais, eu falei: "Agora eu estou em casa". Então, o nosso espírito, ele carrega essa bagagem, seja das nossas extensões fractais ou como a gente queira chamar, e a gente está sempre relembrando. Então, certos caminhos que a gente vai chegando, eles trazem essa sensação de pertencimento e de recordar quem eu sou em essência. Porque todos nós, em essência, somos o quê? A grande consciência, o grande espírito, o grande amor, que só o amor é real, né? Então, quando eu me conecto com certos assuntos e sigo a minha intuição, a minha vida está tentando ali me direcionar para onde eu tenho que ir. Nem sempre vai ser pelo caminho formal, o caminho que a gente chama de normal, que segundo as normas da nossa sociedade, mas o caminho natural da nossa consciência, do nosso coração. Uhum. Bom, você mencionou, né, que é de uma família católica e que também um dos desafios ali, por conta dessa alta sensibilidade que você despertava, desenvolvia, expressava, não teve um suporte inicial necessário nessas comunicações. E eu fico pensando em um outro ponto também dessas heranças, sabe? Os traumas. Uhum, Os traumas dos nossos ancestrais, eles podem estar ligados no nosso DNA hoje, uhum. e como que isso pode influenciar uma pessoa que tem essa gama de sensibilidade, sentindo aí alguém fora da caixa. Perfeito. Eh, os traumas, né, que a gente fala que estão relacionados à nossa ancestralidade são chamados de traumas transgeracionais. Por quê? Porque eles passam de geração em geração. A gente tem um histórico, né, uma história mundial de ciclos, de guerras, de finalizações de continentes, civilizações, e tudo isso fica em algum lugar, essa memória fica em algum lugar, né? E principalmente nos nossos parentes mais recentes, né? Pai, avô, até bisavô, tataravô. Então, eles carregam essas informações, esses traumas no DNA, de alguma forma. Então, conforme vai passando de geração em geração, aqueles certos medos ou bloqueios daqueles parentes podem continuar passando. Se dentro desse núcleo não tiver alguém que entrar no processo de autoconhecimento, seja por que ferramenta for, porque o que a gente mais tem hoje é a ferramenta de autoconhecimento, né? E que bom que a gente tem essa oportunidade aqui nesse momento de ter tantas ferramentas como esse canal, né? Que expande tanto a nossa forma de ver a nossa realidade, a nossa vida. Então, quando eu começo a entrar nesse lugar de busca interna, seja por vias terapêuticas ou de que forma for,
eu começo a entender esses processos repetitivos, esses padrões, voltamos para eles, ancestrais, né? E alguns são, claro, que dessa experiência atual nossa de vida, né? Então, a gente cresce como um papel em branco, e a gente tem estímulos do nosso entorno, e esses estímulos vão definir a nossa personalidade. Então, até os 7 anos de idade, a gente está ali formando a nossa personalidade e os padrões que na neurociência a gente chama de padrões circuitários. Esses padrões, eles vêm dos estímulos que eu recebi no meu entorno. Então, por exemplo, uma criança, ela presenciou uma situação onde o pai batia na mãe. E o pai e a mãe representavam um relacionamento amoroso na cabecinha dela. E ela ainda estava nessa fase de desenvolvimento, dos 2 ali até os 7 anos. E ela entendeu que amor era dominação de alguma forma, ou era violência de alguma forma, porque foi a experiência que ela teve no entorno dela. Então, quando ela cresceu, ela poderia ir para alguns caminhos diferentes. Ela poderia ter um trauma dentro dela por conta desses estímulos na primeira infância. Então, provavelmente uma criança que está sempre em estado de alerta, tentando mediar os pais, o relacionamento dos pais, para que não haja briga e a mãe não sofra, porque a criança ela tenta proteger, na maioria das vezes, a mãe, né? E que é o porto seguro dela, porque representa a base, né, dela. Então, a criança ela cresce no lugar, muitas vezes, de ter relacionamentos onde ela está sempre tentando mediar as coisas, sempre em estado de alerta, então essa pessoa não relaxa. E o sistema nervoso central, se ele está o tempo todo em estado de alerta, ele vai desenvolver alguma patologia em algum momento, porque isso não é um estado natural do corpo, né? A gente tem o que a gente chama, que é o sistema nervoso simpático e o parasimpático. Se a pessoa está o tempo todo no simpático, algo vai ser desregulado internamente, seja algum funcionamento biológico não vai funcionar da mesma forma, porque a pessoa está num estado de estresse constante. O estresse não é ruim, mas a dose do estresse, sim. Então, se essa pessoa, né, ela está ali crescendo num ambiente como esse, sem ajuda, né, e depois da adolescência, vida adulta, muitas vezes ela permanece com aquele trauma. Então, às vezes, se fosse uma menina, por exemplo, ela poderia ter relacionamentos conturbados ou repetir os padrões, né, achar que só merecia o amor se fosse um amor que dominasse ela. Inconscientemente, ela nem percebe, né? Então, que é o caso que acontece muito frequentemente, né? Eu vejo nos meus atendimentos de diversas formas como que esses traumas na primeira infância eles vão sendo registrados e às vezes também, né, por questões ancestrais. Então, o avô era alcoólatra, o pai era alcoólatra. Então, a tendência da fuga emocional vir por essa adicção também é maior para aquela pessoa. Porque se o pai não conseguia se comunicar de alguma forma, né, emocionalmente, e usou a bebida, vamos dizer assim, né, como um subterfúgio, ele não ensinou como se comunicar, vamos dizer assim, para aquela criança, né? Lógico que aqui é uma teoria, um exemplo que eu estou dando. Então, existem diferentes formas desses padrões se repetirem. A gente tem um livro que é muito bom, que é do Dr. Gabor Maté. Ele tem uma história de vida assim difícil, né? Por isso que ele foi para essa área. E ele tem um livro que se chama O Mito do Normal. É um livro que traz a associação de traumas transgeracionais, territoriais, com o câncer, com doenças mais graves, com o desenvolvimento dessas doenças, né? Principalmente até em questões raciais. Então, dependendo da própria raça da pessoa e do lugar que ela nasce, por exemplo, povos indígenas, ele tem estudos, né, dos povos indígenas nativos norte-americanos, que por terem sido muitos deles dizimados, eles carregam vários traumas e tendências a doenças, como câncer e outras doenças. Então, nesse livro, ele traz muitos estudos nesse sentido, e é bem legal, sobre como o trauma, ele não é só, né, da nossa experiência atual, mas também é passado transgeracionalmente, através das nossas células e das memórias, aí, que de alguma forma estão conectadas conosco.
Uhum. E tem também algumas outras pesquisas que têm surgido nas últimas décadas de que, além de essas heranças transgeracionais, que muitas vezes falam que tem essa ligação direta com o DNA, que não, que também tem a influência do ambiente, né? A Uhum, epigenética. perfeito. Fala um pouquinho sobre isso, né? Que a epigenética vai trazer que a gente não é escravo da genética somente e que existe outras possibilidades e como é que o ambiente, né? Uma coisa Uhum. mais prática, como é que o ambiente ele influencia a nossa expressão e mesmo a gente tendo essas heranças genéticas. Perfeito. Com o surgimento da epigenética, né, esse estudo, tem um livro que eu gosto muito, né, que é o Biologia da Crença, que é bem conhecido. Nesse livro ele fala sobre a epigenética, sobre toda essa formação. Então vamos dizer assim, uma pessoa ela teve um pai e uma mãe que tiveram uma doença como, eu vou pegar o câncer, que é um grave mais conhecido assim. Então, será que eu vou ter o câncer também só porque, sei lá, o pai e a mãe morreram disso, ou a avó também, né? Então, quais são os estímulos que geraram esse tipo de doença nos pais, né? E quais são os estímulos que eu tenho na minha vida atualmente, né? Quais eram os traços desses pais? Eles eram comunicativos, introvertidos, extrovertidos? Eles vinham de uma família rigorosa? Eles vinham de um lugar de muita autocobrança, de muita culpa, né? Então, emocionalmente, quando a gente fala sobre doenças, a gente entende dentro desse campo integrativo que 95% das doenças elas são de cunho emocional e 5% de cunho mental. O resto é acidente, às vezes até o acidente não é acidente, né? Então, quando a gente percebe, né, e dá valor a isso, né, de como as emoções elas são importantes para o direcionamento da nossa vida em todos os setores, a gente percebe essa influência do ambiente. Então, onde eu fui criada, como que eram as relações, e como que, através da minha busca de transformação pessoal, desenvolvimento consciencial, eu posso não repetir esses padrões emocionais que vão gerar certas doenças. Porque se as emoções estão conectadas aos nossos órgãos, aos nossos centros energéticos, ao nosso nervo vago, que está conectado a todos os órgãos, né? Então, quando a gente faz essa integração, como que eu posso me trabalhar emocionalmente, mentalmente, que é uma grande questão mundial no momento, devido ao excesso de estímulos que a gente tem, e como que eu posso me trabalhar e quais as perguntas que eu posso me questionar e fazer e tentar responder de alguma forma, para que eu não venha desenvolver nenhum tipo de doenças similares ao que a minha família ou pessoas do tipo. Porque o que a gente mais tem hoje é pessoas que tiveram doenças graves ou que tiveram, sei lá, você tem 2 anos de vida, e aí a pessoa começou a mudar a rota de vida dela, porque ela falou: "Eu não quero morrer". Então quais são as ferramentas que eu vou encontrar para que eu mude a rota da minha vida, porque o corpo fala, né. Tem um livro muito bom também do professor, né, que é o meu professor, que eu faço uma pós em trauma, que é o Dr. Bessel van der Kolk, O Corpo Guarda as Marcas, né. Em inglês é The Body Keeps the Score, que é um best-seller, né, ele tem a maior fundação de trauma do mundo, e que trabalha de diferentes formas, né, com diferentes tipos de terapias. E como que muitos das nossas questões mentais e emocionais, até de neurodivergência, estão associadas ao trauma. Então, é mais uma indicação aí bem legal também sobre isso. Mas voltando, então essas emoções, elas estão estritamente relacionadas a como eu posso vir a desenvolver algo ou não. E eu começo a fazer essa mudança de vida a partir de uma doença, então eu começo a me olhar, eu começo a mudar o meu estilo de vida, né. Então as pessoas acham que, para eu estar bem,
eu preciso parar de ter emoções, ou não sentir raiva, não sentir medo, né? Como se isso fosse possível. Não é, né? Não é, gente. Porque a gente é humano, então se a gente está nessa experiência para transcender através das emoções e da dualidade, então a gente tem que passar por elas. Mas a forma que a gente lida com elas e com a nossa própria vida como um todo é o que vai determinar se essas doenças vão surgir ou não. Então, uma coisa que é um estudo muito legal, né, que está tendo uma maior amplitude, é a medicina do estilo de vida. Então, a gente tem aí bases, pilares que são fundamentais para que essa pessoa esteja bem, né? Então, como que é a saúde do sono da pessoa? Como que é a alimentação? Como que o pilar da conexão, a conexão social da pessoa? Como que é o pilar da atividade física? Como que é o pilar do gerenciamento do estresse? Como que é o pilar do gerenciamento de tóxicos, né? Quais são os tóxicos que eu consumo? Como que é o pilar de práticas mente-corpo? Então, a gente vai integrando os pilares básicos da vida e a gente consegue ter uma vida muito melhor. E nem sempre para isso tudo, para integrar esses pilares, a gente precisa gastar muito, né? Daí depende. Mas a gente sempre pode buscar estudar sobre isso, né? E de alguma forma, aos pouquinhos, ir inserindo na nossa vida. Eu sempre volto para esse lado da terapia, né? Porque eu sou, como se diz, suspeita, mas eu acho que é esse lugar que a gente começa a acessar com maior clareza, porque a gente não consegue se enxergar sozinho, a gente só se enxerga através das relações do nosso entorno. Então, se eu não me relaciono com alguém, como é que eu vou me ver, né? Eu preciso me ver através do outro. Então, através das relações, das emoções e das conexões, que eu consigo, de fato, crescer como indivíduo e superar esses traços anteriores, né, dos meus ancestrais, de alguma forma. Sim. Nesse papo e nessas reflexões que você está trazendo com vários autores diferentes, ciência e espiritualidade é o que está em voga aqui também. Você sente que cada vez mais elas podem estar caminhando juntas num bom relacionamento, sem um querendo atacar o outro, eu sou o melhor, você é o pior, né? Parece que é uma briguinha de casais. Não, a minha é a mais verdadeira, a sua é uma lorota. Sim. O que você sente em relação a essa ciência e espiritualidade? Eu acredito que por conta dos crescentes casos, né, de questões emocionais e mentais, a gente está sendo meio que obrigado a buscar algo a mais. E aí vem o que a gente chama de saúde integrativa, né? Então, cada vez mais os grandes hospitais, os grandes... e no nosso próprio Sistema Único de Saúde, o SUS, né? O Brasil é um dos pioneiros nesse sentido de trazer o que a gente chama de Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde. Então, a gente tem aí o Reiki, por exemplo, desde 2007 no calendário da Organização Mundial de Saúde. E em 2024 foi considerada uma profissão como qualquer outra, né, dentro da CBO. Então, a gente tem cada vez mais uma necessidade da integralidade, porque o ser humano ele não é só físico. Então, quando a gente remedia uma doença, a gente está remediando, né, o significado da palavra. Então, eu preciso buscar a raiz dessas doenças ou desses sintomas, afecções, o que for. E qual é a raiz desses sintomas? Emocional e mental. A maioria das vezes emocional. Então, quando eu trato a raiz dos problemas, eu consigo ter um resultado melhor nas questões físicas. Não que tudo vai ser curado de uma hora para outra como um milagre, né? A gente não pode pensar nada de forma literal, cada caso é um caso. Mas é muito importante haver essa integração. Então, essa demanda em todos os setores, em todos os tipos de trabalho hoje que a gente tem em relação à parte de questões mentais e emocionais, como na própria infância e adolescência, né? Então, esse excesso de informações e de estímulos, ao mesmo tempo que nos conecta, nos desconecta. Nos desconecta do olho no olho, do encontro, dos círculos, das trocas, que é tão importante esse presencial,
né? Então, devido ao que a gente passou nos últimos anos, né? Então, conforme a necessidade mundial sobre essa saúde mental e emocional recai sobre os nossos ombros e sobre os profissionais, porque as empresas precisam tomar atitude, né? E aí a gente tem normas agora, NR1 e outras surgindo, nesse sentido de cuidado da saúde mental. E a espiritualidade, ela vai entrar aí, não no sentido somente religioso, mas no sentido de conexão interna, que é a definição do que é espiritual, né? Então, conforme eu me conecto internamente, eu trago práticas mente-corpo para a minha vida, eu consigo me regular melhor. E me regulando melhor, eu tenho menos tendências a ter questões mentais e emocionais. Então, eu acredito que a oportunidade que a gente tem com esse aumento cada vez maior dos cuidados integrativos pelo mundo, pela saúde como um todo, as medicinas tradicionais, chinesa, ayurveda, e agora a gente tem um estudo também aí, né, sobre as medicinas tradicionais indígenas, que é um pouco mais difícil de trazer evidências científicas, porque a gente tem milhares de etnias no Brasil, então é difícil ter uma base, mas tem muitos estudos, tem o órgão que é o CABCIM também, que tem isso tudo disponível gratuitamente, online, que você pode procurar sobre essas práticas integrativas e tradicionais com evidências científicas. Então, a gente está crescendo, né? A gente está, aos pouquinhos, integrando mais, né, o que é o ser humano, né, e a sua multidimensionalidade. A gente não é só o corpo físico, a gente é uma conjunção de coisas dentro dessa realidade, acredito eu. Nós tivemos aqui uma entrevista há algum tempo atrás com um neurocientista que estava falando sobre a diferença do cérebro masculino para o cérebro feminino e a neurociência comprovando que é diferente mesmo, né, dessas conexões. Gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, se tem estudos ligados a isso, e o que seria a cura do feminino e por que a cura do feminino também pode ser benéfica para os homens, ou por que os homens também precisam dessa cura do feminino neles, né? Em nós próprios, né? Bom, eu entendo que você tem, né, estudos e tudo mais sobre as diferenças biológicas entre os gêneros, né? Isso tem evidências aí de todas as formas, artigos científicos e tudo mais. Quando a gente entra nesse lado das polaridades, que a gente chama de masculino e feminino, e aí lá nos estudos da China, taoísta, você vai ter, eles chamam de yin e yang, né, as polaridades, o yin relacionado ao feminino, o yang relacionado ao masculino. E isso vai reverberar até nos ambientes, né, pelo Feng Shui ou Feng Shui, né, você vai ter a polaridade masculina e feminina como resposta de alteração ao seu comportamento na decoração, né, nos elementos que preservam o ambiente. Então, essas polaridades, elas estão em tudo que é vivo, em tudo que a gente consegue conceber e interpretar dentro dessa nossa realidade material. E quando a gente fala, né, do feminino ser positivo para o gênero masculino, é no sentido de que todos nós, seres humanos, temos essas duas polaridades. Então, conforme a gente foi tendo o fenômeno do desenvolvimento tecnológico, industrial, a gente foi ficando cada vez mais voltado para a polaridade que a gente chama de masculina, que é uma polaridade de quê? De direção, de organização, de ação, em geral. E muitas vezes, de liderança também, né? E muitas vezes essa liderança, essa ação, ela vai para um caminho de intensidade, de exacerbar, vamos dizer, exacerbação, vamos dizer assim. Então, tudo em excesso, né, causa alguma desarmonia. Então, como a gente desenvolveu muito o ter e a gente não desenvolveu muito o ser ao longo dos últimos tempos, esse yin e yang, essas duas polaridades se desequilibraram. E tudo que se desequilibra gera uma desarmonia, assim como no nosso corpo físico, nas nossas células, no nosso sistema imunológico, também no macro. Então, a gente tem tantos conflitos pelo mundo hoje porque a gente se desconectou do ser, do feminino. Então, esse feminino que ele traz para a gente a base,
né? Então, o planeta Terra é feminino, porque ele produz o quê? A matéria, o corpo, ao qual o espírito, que é Yang, ele adentra, vamos dizer assim, ele faz parte desse corpo físico para que consiga viver nessa realidade. Ele põe esse uniforme aqui para, nesse momento, aprender e experienciar a materialidade. Então, a gente está sempre, como a gente vê nas diferentes tradições, né, sempre unindo essas duas polaridades, seja você um homem ou uma mulher. E quando há esse desequilíbrio, acontecem as transgressões nas civilizações, que é uma história que também se repete. Então, a gente pode ver que as grandes questões e afundamentos das civilizações passadas e tudo o que aconteceu, né, o extermínio de muitas civilizações se deu pelo egoísmo, pela ganância, a busca pelo poder no sentido pejorativo, né, porque a gente tem o nosso poder e a nossa soberania pessoal, mas quando a gente se conecta ao poder de uma forma transgredida, em excesso, pensando só no individual, eu desarmonizo, porque a teia, ela é toda conectada e interdependente. Se eu puxo só de um lado, todos os outros vão ser afetados. Então, não há um equilíbrio, assim como nos ecossistemas da nossa natureza. Então, o feminino, qual que é a característica? Quais são as características da polaridade feminina? A busca do ser, que a gente estava falando, é a busca da interiorização, é a busca do acolhimento. Então, a gente cresce muitas vezes falando que a gente tem que engolir o choro, esconder as emoções para parecer forte, né? Principalmente os homens, né? Então, quantos homens não sabem lidar com as emoções e acabam indo por um caminho de tóxicos, né? Bebida, cigarro e tantas outras coisas que a gente tem, e até repetindo aqueles ciclos que a gente falou traumáticos, né? Ancestrais, transgeracionais, porque não conseguem ainda acessar esse lado. É como se tivesse sido subtraído, né? E foi um trabalho muito bem feito ao longo dos últimos séculos, né? Só quem queimou aí na fogueira sabe. Então, esse trabalho de subtração do feminino, ele vem no sentido de trazer distração, porque quem não se conecta internamente está sendo sempre levado pelo externo, né? E que é o Yang, e que não deixa de ser bom ou ruim, mas é o que na filosofia era chamado de a justa medida, segundo Aristóteles, né? O caminho do bom, do belo e do justo. Então, quando eu vou para esse lugar, né, da medida de equilíbrio, essa justa medida, eu consigo trazer uma maior harmonia, homeostase para a minha vida, para o meu corpo como um todo. Então, acho que conforme a gente vai entrando nesse lugar de saúde integrativa, a gente busca mais o feminino. E é através dessa busca que a gente se cura, em diferentes níveis e aspectos, penso eu. Nessa perspectiva de cura, ainda mais, uma boa parte das pessoas que acompanham nosso programa também é do gênero feminino, né? Traz essas conexões muito fortes. Como é que pode, e também passam, estava vendo as pesquisas, mais de 80% passam por questões de abusos traumáticos na infância, as conexões realmente esse histórico muito difíceis. Né? Alguns que têm lembrança, outros que não querem falar, mas têm lembranças, e outros que estão em terapia trabalhando essas conexões. Minha pergunta é relacionada também a isso, porque tem muitos que buscam também essas curas. Como curar essas feridas, então, traumáticas, delas próprias, que de alguma forma está até um certo ponto com desafios, mas comparando com as mães e com as avós, tem mais liberdade. Então ela pode curar essas feridas traumáticas desse passado recente, e também como é que pode curar as feridas ancestrais, que podem estar carregando da mãe, que podem estar carregando das avós. Acho que isso que é um bom caminho, né? Perfeito. Eu tenho um projeto, né, um trabalho que é todo canalizado, que é o Círculo de Mulheres, o Círculo das Rosas. E nesse círculo eu trago muito esse trabalho de consciência e integração dessas polaridades na nossa vida, né? E o trabalho com o que a gente chama de memórias uterinas,
que são as memórias que são passadas de forma transgeracional pela família da mãe. Então, muitos desses abusos se repetiram entre gerações devido às sociedades que a gente tinha, enfim, as questões de cada época, né? Então, como que hoje, eu estando nesse corpo, eu trabalho essas questões, essas memórias passadas, né? Como que eu acesso isso e liberto isso de mim? Mais uma vez, a gente volta para onde? Para o autoconhecimento. Então, a gente não tem como fugir dessa busca interna. Se para eu mudar, eu preciso internalizar, eu preciso compreender, eu preciso ter consciência, primeiro de tudo, né? Então, para eu ganhar consciência, eu tenho que me buscar de alguma forma. Então, seja através, né, de diferentes tipos de atendimentos, seja através dessa busca profunda, e também, obviamente, tendo acompanhamento psicológico, psiquiátrico, quando necessário, e trazendo como complementar e integrativo as terapias integrativas e essas práticas, como o círculo que eu mencionei, né, e tantas outras coisas que a gente tem aqui. Então, quando a gente começa a soltar essas feridas antigas, seja através de um trabalho energético, que é muito necessário, a gente não pode trabalhar só o psicológico, entendendo que a gente é multidimensional, né? Então, a gente precisa trabalhar essas diferentes questões familiares, né? E que a gente traz ali como uma memória. Então, através desse trabalho com o feminino, né, de se desconectar e não sustentar mais aquele peso de quem já passou. Então, seja através das terapias, das práticas de interiorização, com acompanhamento convencional da saúde que a gente já tem. Eu tenho muitas clientes que passaram por experiências, né, também o meu maior público no sentido de atendimento, que eu faço acompanhamento integrativo, é feminino. E muitas pessoas que passaram por abusos, não pessoas distantes, pessoas próximas. Então, a gente tem muitos casos, né, dentro, e normalmente são pessoas da família próximas, né, são os homens que estão perto da gente. Por isso, a importância de trabalhar o feminino desde a infância no homem, né, porque é somente quando o homem aprende a sentir e retorna à consciência do feminino, ele consegue se expressar e respeitar aquele outro gênero que está ali do lado dele. Então, tudo começa na base, na educação, né? Que muitas vezes a própria educação familiar já de um jeito bem polarizado, vamos dizer assim, bem machista, né? Nesse sentido. Então, como que essas mulheres podem trabalhar isso de uma maneira geral? Se conectando com o corpo, práticas corporais, né? Não só as psicológicas, psiquiátricas, integrativas, mas práticas corporais, porque esses traumas eles ficam no corpo e a gente precisa movimentar esse corpo, seja através de que dança ou prática for. Mas as práticas que envolvem uma conexão interna, elas são muito mais eficazes, porque você vai trabalhar a parte energética também, né? Que está tudo ali entrelaçado. Então, essa eu acredito que seja uma forma que vai complementar todo esse cuidado no sentido de traumas, né? E de transformar a vida daquela pessoa, como muitos clientes que eu comecei a atender, e através das práticas e técnicas que eu utilizo, muitas que carregavam isso a vida inteira, sequências, né, de abusos de diferentes formas, conseguiram transmutar e se reconectar com o seu feminino, né? Porque você perde essa conexão quando você muitas vezes é abusado, como os relatos que eu vivi ali de experiência. Uhum. A gente citou, né, você citou, trouxe aqui essa perspectiva industrial, ligado muito mais ao masculino, energia masculina em si, de impulso, de força, de manifestação e de conexão. Mas o que está conectado, então, à energia feminina? A energia feminina, então, não está conectada com a abundância e com a prosperidade? Como que pode ser vista também essa conexão dessa energia? Você falou das influências do ambiente. Isso. Tem ambientes que ele é muito mais masculino em termos de expressão, tem outros muito mais
feminino, mas e essa energia feminina? Numa perspectiva mais abrangente, ela se conecta com o quê em termos de manifestação, né? Perfeito. Quando a gente fala de manifestação, a gente está ligado à matéria. E a matéria, ela está ligada ao planeta, que é uma consciência que a gente integra como feminina. Então, tudo que existe na matéria é abundante e é próspero. Porém, a gente se desconectou da Terra. E aí que está a grande questão. Como que eu vou ser abundante e próspero nos diferentes setores da minha vida se eu me desconectei da Terra, que é a base, né? Então, eu posso muito bem me conectar ao cosmos, às energias sutis, mas se eu não me conecto à energia telúrica, como é que fica? Né? Se eu sou a composição do feminino e masculino em perfeito equilíbrio. Então, aí a gente pode associar até o que a gente sempre aprendeu nas tradições filosóficas, religiosas, o pai, a mãe, o filho, né, o Espírito Santo, a Trimurti, né, no sistema hindu, você vai ter Ísis, Osíris e Horus nas tradições egípcias. Então, você vai ter sempre essa união do masculino e feminino e o equilíbrio perfeito, que é a união dos dois, né? Que são arquétipos que a gente está ali como exemplo ao longo dos mitos e histórias para que a gente se reconecte. Então, como que a história sempre teve a resposta e a gente está sempre fugindo dela de alguma forma e focando só no aspecto, muitas vezes, superficial, né? Ah, não, mas o meu Deus é assim, o seu Deus é assim, isso está escrito ali, mas será que é tão literal assim? Ou como que a gente pode entender, de fato, o que são essas polaridades e como que a união delas traz esse estado de crescimento, prosperidade e abundância? Então, o feminino, ele é essa reconexão e valorização da terra, não só da nossa mãe, aquela que nos proveu, mas a mãe biológica, mas a mãe terra. Então, quando eu me reconecto à terra, eu me reconecto à abundância, porque não existe falta de abundância, existe falta de conexão com essa polaridade nossa. E quando eu me reconecto à terra, eu ganho o quê? Confiança. O chakra básico, ele está relacionado à mãe, à estrutura, aos ossos, né? À manifestação e também ao instinto de sobrevivência. Esse instinto de sobrevivência, ele está relacionado à mãe porque é dali que a vida surge, né? Então, a mãe, ela é aquela que gesta a vida. O feminino é aquele que gesta a vida. Mas não só a vida, porque tem muitas mulheres que não gestam uma criança, mas elas gestam projetos, elas gestam ideias, né? Então, essa gestação precisa existir criatividade, mas também precisa existir ação. Então, a gente une o feminino com o masculino e a gente manifesta aquilo que a gente quer na nossa vida. Uhum. Inicialmente, nosso bate-papo estava comentando sobre essas sessões, percepções intuitivas, percepções espirituais, né? Esse invisível que você teve. Tem que mudar aqui a câmera, né? Senão fica todo mundo só, né? A convidados, esqueci de mudar a câmera aqui, gente. Mas inicialmente tinha essa conexão, né? De mais intuição, essa incompreensão também nesses processos. Você teria uma experiência de projeção astral, uma experiência projetiva em que retrata, e que foi marcante para você, e que retrata também a não localidade da consciência, para a gente fazer um paralelo também aí nesses estudos com a sua própria experiência? Perfeito. Eu tenho algumas histórias, né, nesse sentido de projeção. Uma história que foi bem marcante, assim, no sentido de estar consciente lá e trazer informações para cá, foi a que envolve o que eu chamo de linguagem da luz, né? Então, eu estava estudando sobre assuntos nesse sentido de autoconhecimento e como, né, eu fiz arquitetura, né, sempre gostei muito de desenhar símbolos e formas geométricas, isso sempre foi uma conexão que eu tive desde criança. Quando eu comecei a estudar sobre as geometrias sagradas, né, que são essas formas que a gente vê hoje aí em muitos lugares como decoração, né, esses símbolos, e que a gente já vê eles aí desde a antiguidade, em diferentes templos, religiões, né,
como a gente tem diferentes geometrias sagradas, a flor da vida e tantas outras. Essas geometrias, quando eu comecei a estudar sobre elas, isso foi me abrindo um outro campo. Então, eu comecei a estudar, aquilo me chamava muito. E teve um dia que eu estava dormindo, fui projetada para o meu quarto. O quarto, ele, muitas vezes, quando a gente projeta, ele não é exatamente igual, mas ele é parecido, né? A forma que é plasmada ali no quarto. E nisso tinha um mentor que eu não via, um ser que eu não via, mas que me empurrava, vamos dizer assim, para certas ações dentro desse meu quarto. E nessa época eu estava lendo um livro que se chamava O Manual Completo da Ascensão, que é do David Joshua Stone, que tem uma sequência de 12 livros, né? Bem legal. Esses livros falam sobre a espiritualidade de uma forma mais universalista, integra vários conhecimentos. Mas aí eu estava lendo esse livro e antes de dormir eu estava vendo o que é chamado de códigos arcturianos, né? Que seriam essas geometrias sagradas que auxiliam no trabalho de cura, né, no sentido frequencial. E aí, nessa projeção, surgiram na escrivania do meu quarto símbolos e estava o livro que eu estava lendo ali. E aí esse ser que estava ali me conduzindo, ele falou para que eu terminasse de ler aquele livro, então era como se eu sentisse a minha cabeça de alguma forma afundando no livro, e quase que um processo que a gente aprende na escola de osmose, né? Da gente captar ali as informações. E depois disso ele me conduziu a esses símbolos que estavam ali na mesa e falou que era para eu observar esses símbolos, soprar esses símbolos, né, para quem eu quisesse enviar a cura. Porque tinha um detalhe importante, antes de dormir eu tinha pedido que tinha uma pessoa que estava precisando, para auxiliar numa cura. Então, nessa projeção, eles me mostraram que esses símbolos poderiam ser usados dessa forma, e também para que eu começasse a desenhar esses símbolos. E aí, depois disso, eu voltei, vi lá as instruções e tal, voltei para o corpo, e anotei tudo isso, lógico que tinha mais detalhes, aqui eu estou resumindo. Mas depois disso, pessoas começaram, amigos que trabalham com a parte mediúnica, que são clarividentes, começaram a falar que tinha um ser extraterreno andando comigo, e que ele estava pedindo para eu desenhar. Então eu não consegui fugir disso. Então, que eu começasse a desenhar, e eu, o que eu vou desenhar, meu Deus? Porque eu sempre gostei muito das geometrias e fazia por conta própria desde criança, desenhava nos cadernos símbolos, coisas que não eram muito identificáveis. E só depois desse processo de projeção e contato e tal, que isso foi se abrindo mais, né? E eu comecei a canalizar o que é chamado de linguagem da luz, né, que há um processo de canalização de códigos de luz, de geometrias sagradas e símbolos de uma maneira geral. E ali, a partir dali, eu comecei a acessar muitas informações e utilizar isso no meu trabalho de cura também. Bom, já sabe que o trabalho de cura dela é ligado com a linguagem da luz, nessas conexões. E você citou aqui duas coisas interessantes que eu gostaria que você compartilhasse aqui com a gente, que é a flor da vida, né? Como é que ela aparece, o que representa a flor da vida, que fica aparecendo em diversas culturas, né? Nessas comunicações, e o cubo de Metatron também. Como é que ele atua assim nesse campo magnético que ele traz, assim, que se reverbera, né? Essas energias em si. Perfeito. Bom, a flor da vida, ela representa a unidade da criação. Então, é como se ela representasse a conexão de tudo que existe. É considerado o que a gente chama de padrão da vida. A gente começou falando sobre padrões, né? Então, esse padrão da flor da vida, a gente encontra ele desde a formação do bebê. Então, as células, né, no sentido geométrico 3D da coisa, em certo momento do desenvolvimento do feto, ela faz uma formação da flor da vida em 3D. Então, por isso que é chamado de padrão da criação, porque
ele se repete nas diferentes escalas. Você vai encontrar isso na formação das plantas, você vai encontrar isso em diferentes partes da natureza. Então, esses padrões geométricos, eles organizam a vida, a matéria. Então, por isso que a gente sente uma conexão muito grande e acha muito belo, porque eles trazem o quê? A harmonia e a organização. E o que a gente mais precisa na vida? Harmonia e organização. Então, esses padrões geométricos, eles trazem para a gente essa modificação, não só no nosso campo energético, mas mental, emocional, físico, espiritual. Então, a gente consegue fazer essa associação. E na Flor da Vida você tem várias outras geometrias contidas, assim como até o símbolo da árvore da Cabalá, né, que ela também está contida ali dentro daquele padrão que se repete em diferentes escalas. E o cubo de Metatron, ele é como se fosse o organizador. Então, muitas pessoas utilizam esse símbolo para proteção também. Mas o cubo de Metatron, ele tem círculos, se eu não me engano, 13 círculos e 70 e algumas linhas retas. Então, ele representa a perfeição do masculino e feminino em perfeito equilíbrio. Então, esse símbolo representa essa união dos dois polos, né, e a harmonia. Mas, além disso, é como se ele representasse a organização das leis universais. Então, é um padrão que dentro dele você tem contido os sólidos platônicos, né, que Platão denominou como os elementos também, né? Então, terra, fogo, água e ar, através da forma da geometria. Então, se tudo no universo, tudo que a gente vê e consegue conceber dentro desse corpo é energia, então a gente precisa organizar essa energia de alguma forma. Como é que a gente organiza? Através de padrões. Que padrões são esses? Geométricos. Então, por que muitas pessoas em experiências com enteógenos ou com alguma questão que, na própria produção de práticas meditativas intensas, né, que a gente produz, o DMT, então, muitas pessoas acessam geometrias, formas, mandalas, símbolos. Por quê? Porque isso é o padrão da criação, é assim que o nosso universo se organiza, entre energia, frequência, vibração, matemática, números, né? Então, tudo isso volta para o mesmo lugar. Uhum. Bom, ouvindo você falar, eu estava fazendo associações com o universo em si, né? Você tem cosmos, que é a ordem, e caos, que é essas bagunças de conexão. Eu vou trazer aqui um exemplo, na verdade, uma pergunta que é mais prática e mais para o dia a dia, e reflexiva, de acordo com isso que foi compartilhado. Vamos imaginar que a Luísa, sabe a Luísa? Uhum. Vamos imaginar que a Luísa, ela deixa tudo no externo bagunçado. O quarto dela bagunçado, as coisas dela bagunçadas, tudo externo. Perfeito. Essa bagunça externa dos que ela vê ali pode afetar internamente ela ou não? Com certeza. E aí a gente pode até associar os princípios do Kybalion, né? Tudo está em cima, assim como em cima, assim embaixo, né? Então a gente consegue fazer ali a correspondência. Então, aquilo que internamente está presente dentro de mim, externamente também estará. Então, o interno influencia o externo e o externo influencia o interno. E aí a gente volta até para quando a gente estava falando sobre os traumas, né? Então, se o meu entorno, né, me incita a ter certos tipos de respostas emocionais, eu vou também reverberar isso no meu entorno, nas minhas relações. Então, eu vou atrair ou me conectar com pessoas que estejam com as mesmas questões a serem resolvidas, né? Porque são semelhanças, né? As energias estão ali se atraindo por semelhança. Então, quando eu começo a me organizar internamente, eu começo a trazer harmonia, e quando eu trago harmonia, eu trago essa clareza mental. E quando eu trago clareza mental, eu trago intuição. Eu me reconecto ao coração, a linguagem da luz, a linguagem do amor. Então, o caminho de volta para casa é o caminho do coração. É o caminho dessa verdade primordial que habita a nossa essência como ser. E como que eu encontro essa essência? Através da ordem,
mas também através dessa harmonização. O caos, eu gosto de parafrasear Nietzsche, né, que ele diz que do caos nasce a estrela, né? Então a gente precisa do caos muitas vezes para haver mudança. Quem nunca de nós humanos esperamos acontecer alguma questão caótica na nossa vida para a gente tomar uma atitude e mudar um comportamento ou uma relação, né? Então, quantas pessoas não terminam um relacionamento e começam a cuidar de si? Por que não antes? Por que o cuidado ele está atrelado só quando eu estou sozinho, né? E não quando eu estou junto com o outro. Então, são questões que a gente tem que trazer como uma realidade no dia a dia. Então, o cuidado interno, ele vai influenciar completamente no externo. Então, se eu sou uma pessoa que eu estou consciente de quem eu sou nesse momento, do que eu estou falando, pensando, sentindo e fazendo, eu sei para onde eu estou indo, né? Então, a minha vida, mesmo que eu não vá acessar plenamente os meus planos, né? O que eu almejo, por exemplo, eu posso ter um plano de conquistar ali um bem material, mas o que eu estou pensando, falando, fazendo, né? O que eu estou sentindo? Para que isso seja uma realidade na minha vida. Então, a gente traz de volta para a autorresponsabilização. Então, se a minha vida não está da maneira que eu quero, qual é a minha responsabilidade nisso? Será que é porque eu tenho os traços passados? E aí a gente volta para a epigenética, né? Então, será que esses traços, essa genética é determinante? Não. Mas sim a maneira como eu estou consciente sobre quem eu sou nesse momento e onde eu quero chegar. Então, a gente não consegue prever como que a vida vai se desenrolar plenamente, mas a gente pode fazer planos e se organizar, né? E pode se trabalhar internamente para que isso reverbere de uma forma. Na maioria das vezes não vai ser como a gente pensou, mas vai ser muito melhor, com certeza, se a gente estiver conectado ao coração. O que o Einstein queria dizer quando ele falava que a medicina do futuro é a medicina das Frequências. Ele já estava prevendo o seu trabalho com linguagem da luz, era isso? Essa pergunta, olha, ainda não me conectei com ele no astral, não posso responder essa pergunta. Porém, aí você vai ver vários estudiosos nessa área, né, Nikola Tesla e tantos outros, que falavam sobre essa mesma temática, né, e na própria a curiosidade aí das pirâmides e tantas construções, né, como que a frequência está relacionada com isso tudo? Como que esses códigos, essa linguagem da luz, ela transmite essas informações que sempre estiveram abertas para a gente, só que a gente precisa se recordar. E eu só me recordo quando eu me reconecto com o coração. Então, todos nós podemos acessar a linguagem da luz dentro de nós e que permeia todas as nossas versões, né? Então, quando eu acesso essa linguagem, eu acesso todas essas versões. E essa linguagem é frequencial, através da fala, do canto, da tonificação, do desenho, da escrita, e daí surgem as geometrias sagradas, né? E outros códigos que a gente chama de códigos de luz. Então, eu consigo trazer essa consciência e essa harmonia a partir do momento que eu me reconecto comigo mesmo. Nós tivemos aqui algumas entrevistas, uma com o Jevael, outra com o Tony, que a gente falou sobre agroglifos. Uhum. E essa conexão geométrica também que tinha Sim, nessas perfeito. conexões. O que são, né, os agroglifos, na verdade? Vou perguntar isso, porque pode ser que as pessoas não tenham acompanhado esses episódios anteriores. E qual é o propósito deles, do surgimento desses agroglifos no planeta Terra? Bom, se a gente for para o lado, né, da linguagem da luz, a gente vai ter uma informação diferente de um lado mais científico, com evidências que a gente tem nesse momento presente, né? Eu fui até essa semana também na palestra do Inajar, maravilhosa, sobre agroglifos, ele tem um trabalho incrível. Esses agroglifos, vamos dizer assim, eles são padrões. E como tudo que a gente falou aqui são padrões, eles dominam a nossa realidade. Então, o cérebro, ele compreende o que é padrão.
que não é padrão, ele não assimila, ele não consegue interpretar. Então, Buga, né? ele Dá buga, tilt. dá tilt. Por isso que o caos, né, afeta a nossa vida como um todo, no sentido de desorganização. Então, quando a gente começa a trazer essas frequências em certos pontos do planeta, né, porque o símbolo é o que? Matemática, é número. Então, ele é frequência, então ele é energia. Então, uma coisa está atrelada à outra, a gente não consegue dissociar isso. Então, a partir do momento que eu trago essas frequências em certos pontos do planeta, quem quiser buscar por curiosidade, a gente tem aí, né, os pontos nevrálgicos da Terra, que são como se fosse uma grande rede, né, ou as linhas de lei, que é conhecido, que é onde estão as grandes pirâmides e monumentos, vamos dizer assim, misteriosos. Que tem muita coisa aí que a gente começa a acessar quando estuda. Então, por que esses pontos, essas construções estão nesses pontos, e por que os agroglifos também? Porque eles expandem para toda a rede, né, como é dito no xamanismo. Então, essa grande rede que envolve o planeta, ela vai transmitir essa frequência geométrica, ou que a gente pode chamar de linguagem da luz também, para uma grande quantidade de pessoas, impactando no campo informacional do planeta e das pessoas que estão associadas a ele. Uhum. E uma coisa interessante é que nós humanos, ou pelo menos conscientemente, na sua grande maioria dos agroglifos, não se sabe o que é que está ali. Uhum. Tem alguma parte da gente que sabe o que é que está ali? Essa é a pergunta. E como é que o nosso cérebro decodifica a maioria dos símbolos que existem, seja dos ancestrais, ou seja, esses símbolos novos que passam a surgir? Também eu tenho uma conexão que eu faço com isso, porque, por exemplo, essas mesas radiônicas, Trabalho também. cada vez mais, nossa, teve uma vez que um ano a gente trouxe 5, 6 novas, e aí surge um monte de outros, e com símbolos, Com assim, símbolos geométricos, que a gente volta para o totalmente mesmo lugar. diferentes, Uhum. totalmente diferentes umas das outras, e Perfeito. que estão ali atuando, e muitos relatando esses efeitos positivos e interessantes ali na mesa, né? Perfeito. Bom, vamos por parte, não sei se eu vou lembrar todas as perguntas, qualquer coisa você me relembra. Bom, se esquecer também a gente pergunta para a Luísa, que ela Ela é boa, anotou ela é tudo. boa. Então, a primeira pergunta, né, falando dos crop circles ainda. Tem mudanças, né, nesses lugares onde ocorrem o crop circles, você tem várias mudanças, né, como o Inajar traz muito bem dentro do trabalho dele, sobre mudanças magnéticas, né, na própria medição. Então, fora do símbolo, você tem uma medida e dentro você tem outra, né? E, enfim, então, existe algo que a gente ainda não consegue conceber sobre esses símbolos que vão aparecendo nas plantações. Mas, para além disso, ligado à linguagem da luz e os símbolos que vão surgir cada vez mais, é o processo de reconhecer e de relembrar que essa linguagem simbólica, assim como eu recebi, né, naquele sentido da projeção e em várias outras projeções posteriores, né, eles me ensinando sobre esses símbolos. Porque esses símbolos, eles estão dentro do nosso DNA. A gente só precisa relembrar. E a maneira que a gente relembra é se reconectando a esse estudo e a linguagem da luz ou outras formas nesse sentido. Por quê? Esses símbolos, eles vão fazer o que com o nosso campo? Imagina que você é um celular, então a gente tem o celular Samuel. O celular Samuel, ele está com alguns bugs, ele está assim, está rodando devagar. E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai atualizar o software dele. Então, a linguagem da luz, né, esse trabalho com os símbolos e as frequências, né, porque não é só desenhado ou escrito, você vai conseguir atualizar o seu software e melhorar, trazer novos pontos de ativação. Então, dentro da linguagem da luz, a gente faz essas ativações e a pessoa consegue desbloquear um chakra, uma coisa que estava ali há muito tempo bloqueada como uma memória energética de um trauma,
que ela não conseguiria desbloquear de outra forma por conta desse trabalho com as frequências. Então, as frequências, elas vêm para que a gente recorde que a gente pode estar em equilíbrio, em harmonia. Então, quando eu me reconecto à minha essência, à minha linguagem da luz, eu consigo harmonizar o meu ser e ativar novos pontos de informação nesse campo. Então, por exemplo, atendi o Samuel. O Samuel chegou aqui de uma forma e, de repente, ele teve uma vontade, assim, de: "Ah, deixa eu fazer aula disso aqui, só fazer uma aula de dança". Ou: "Nossa, agora quando eu medito, eu não tenho mais aquele receio que eu tinha". Ou: "Vi uma coisa que para mim era difícil e agora não é mais". Por quê? Porque houve uma organização daquelas aqueles padrões, que estavam desorganizados dentro do não só do campo da pessoa, mas do cérebro também, né, das próprias, das próprias respostas comportamentais que aquela pessoa tinha, e com muitas dificuldades de mudar aqueles comportamentos. Então, é como se, essa linguagem que não é racional, ela só é sentida pelo campo eletromagnético, então você ouve, você vê e você absorve. Você não consegue, vamos dizer assim, imaginar um alfabeto. Então não é um português, um inglês, que você vai ter uma língua linear. Ela é uma língua, multinível, multiplanos, porque ela acessa várias versões suas. Então, a partir dessas frequências, a gente canaliza esses pacotes informacionais e você não consegue traduzir literalmente, porque não é racional e nem humano, é consciencial. Então, quando a gente fala que a nova era é a nova era consciencial, é no sentido da gente reconectar Uhum, a grande consciência e sim. essa forma de cura. Teve uma das convidadas que veio aqui no programa e ela teve experiência de EQM, e o túnel de luz dela era todo feito da sequência de Fibonacci, Uhum, na sua percepção, na sua visão, né? E foi uma experiência assim que ela relatou assim, com alguns certos detalhes de conexão, e para ela foi muito marcante, porque a percepção que ela teve a partir daí é que o mundo inteiro, o universo inteiro, tudo que existe é matemática. uhum. Traz essa conexão de matemática. E qual a relação, então, da frequência de Fibonacci com o aspecto de saúde, de uma saúde integral, que é o nosso tema aqui, né, nessas Uhum, conexões, neurociência, saúde e física da consciência, né? perfeito. Tanto a sequência de Fibonacci quanto a proporção áurea, o π da matemática, ele se repete nas diferentes escalas. Então o seu corpo, ele tem a proporção áurea em várias escalas. A sua orelha, né, a formação, dos ligamentos, então tudo tem a proporção áurea. As plantas, os seres vivos, de uma maneira geral, têm essa proporção, né, e você vai ver nas flores, no girassol, a sequência de Fibonacci, e tantas outras formas a gente vai ver esse mesmo padrão se repetindo. Como que ele está relacionado com a cura? Conforme eu me conecto a essa informação de que tudo é matemática, né? Então, quando ela teve essa experiência, também já tive uma experiência como essa, de que tudo isso aqui era uma grande ilusão e tudo era geométrico, né? E era padrão, frequência, energia, números e tudo mais. Então, quando a gente se reconecta e relembra disso, a gente começa a acessar com maior facilidade uma visão de uma perspectiva maior, vamos dizer assim. Na arquitetura isso se chama perspectiva do voo de pássaro. Então, no xamanismo, a águia, né? Então, que é o meu animal de poder. Então, a águia ela faz o quê? Ela voa ela plana sobre as nuvens e a tempestade está acontecendo lá embaixo. Então, ela vai fazer o quê? Ela vai trazer a perspectiva diferente sobre de fora. É como se você fosse um observador na meditação. Então, quando você vai fazer meditação, eu dou aulas de meditação semanais. Então, quando a gente vai treinar a atenção, que é a meditação, você vai trazer o foco como observador. Então, você está observando aqueles pensamentos, aquelas emoções que estão surgindo do seu corpo, os movimentos, as sensações. Então, você está ali como observador, como a perspectiva de pássaro, como uma águia. Então, você começa a ver aquele corpo diferente. Então, você não se identifica com a personalidade Lohana ou Samuel. Você se identifica como uma grande consciência. Porém, aí que está.
A grande dificuldade nossa humana é se desvencilhar dessa personalidade somente. Então, a partir desses processos de autoconhecimento, ou trabalho com as geometrias, com a conexão com esses padrões que se repetem em diferentes escalas, trazendo o cuidado para a minha vida nesse sentido harmônico, eu consigo acessar essa consciência e me despir daquilo que eu nunca fui, mas que me ensinaram a ser. Então eu vou despindo as camadas para que eu me reconecte à verdadeira essência e consiga trazer a minha voz nesse mundo e nessa realidade. Para vocês que estão nos acompanhando aqui, a entrevista ao final dela, você vai ter uma prática conduzida meditativa aqui da Lohane. Então, aguarde aí que daqui a alguns minutinhos. Antes ainda, eu queria que você falasse sobre o trabalho que você desenvolve nessa linguagem da luz, como que as pessoas podem conhecer esse trabalho. Perfeito. Eu vou ver também aqui um GC, vou passar aqui embaixo também. Podemos, Tá trabalho. Aqui, Lohana.22, achei. Perfeito. Hoje eu trabalho com, né, o meu foco é nas aulas, então eu dou cursos de Reiki, todos os níveis, sistemas tibetano ou Shikaruna, junto com o Sui tradicional japonês. Faço também eventos presenciais, algumas vezes ao ano. Vou ter, inclusive, um evento no próximo dia 16 de maio, que é um evento que é o Light Language Experience, que é um evento sobre linguagem da luz, para ativar essa linguagem e nos reconectarmos com ela, não só com ativações meditativas, mas também arte e muito mais. Tenho também o acompanhamento integrativo, então é o acompanhamento com terapia integrativa, neurociência, esse trabalho com Reiki, linguagem da luz em conjunto, que é onde a gente vai trabalhando o ser humano como um todo, nesse sentido de harmonização global. E tenho também, além dos eventos, cursos, palestras também, que eu dou em alguns lugares, sobre saúde integrativa, neurociência e muito mais. A linguagem da luz também tem uma outra forma de atendimento que eu faço, que é a canalização do símbolo pessoal. Então, nós temos códigos da luz pessoais que a gente pode acessar. Então, eu canalizo isso, né? Eu faço esse trabalho de canalização para que a pessoa integre e se reconecte à sua linguagem da luz também, a partir de práticas meditativas com símbolo, forma de se reconectar também. Sou numeróloga cabalista, também faço mapas numerológicos, e acredito que é isso, devo ter esquecido alguma coisa, mas de maneira geral, quem quiser saber mais sobre o meu trabalho, pode acessar o Lohana.22 e tem o meu canal do YouTube também, que tem várias informações nesse sentido de saúde integrativa, neurociência, espiritualidade universalista. Muito bem, está aqui embaixo, passando aqui para vocês verem. Aqui é o Lohana 22, fácil, né? O Lohana.22, tanto no YouTube quanto no Instagram. Muito bom. Estamos chegando já ao final da nossa transmissão aqui hoje, mas antes vai ter o quê? A prática de meditação. Então, fiquem aí atentos. A gente fecha com a prática de meditação, então. Você passa a mensagem final, faz a prática de meditação, traz as pessoas de volta, porque vai que ela fica na meditação, né? Já aconteceu de convidado chegar e deixar agora, você fica aí na luz, e permanece. Luz. Viu, Vinheta? Não voltou mais. Vai saber o que aconteceu, né? Não, queremos que vocês voltem a assistir outras tantas entrevistas legais que tem aqui no canal Consciência Próspera, muitas pessoas que muitos conteúdos interessantes, então faça a prática meditativa, volte dela e depois você aplique ela para meditar no dia a dia, no cotidiano, aí fica legal, e até assistindo aqui a nossa programação. Quero agradecer a todos vocês que nos acompanhou. Tem os contatos aqui da Lohana na descrição do vídeo. Tem também um link para você entrar no Clube Consciência e receber os avisos com antecipação das publicações das entrevistas. Por vezes tem também aqui os sorteios, tem convidados que traz livros para sortear, tem gente que sorteia atendimento, tem gente que dá consulta, você acredita? Consulta caríssima, já fiz sorteio aqui, só para você que está acompanhando o Clube Consciência, então é bem legal. Outra coisa, você tem uma prática agora de meditação, certo? E a Lohana vai gravar uma prática
só para membros, muito especial, que é ligado ao trabalho que ela desenvolve, que é essa linguagem da luz. Então, agora vai ter essa em aberto, que ela vai conduzir para você, e quem quiser se tornar membro também vai poder acessar essa outra prática, super acessível, inclusive, com a Lohana, para membros. Vários convidados estão gravando aqui e deixando práticas exclusivas para vocês que é membro aqui da TV Consciência Próspera, e eu super agradeço. Agradeço aqui a Lohana pela disponibilidade, assim, ela foi quase que pega no laço de luz, numa outra TV, onde eu estava dando uma entrevista, e também a presença da Luísa, que ela não falou aqui, mas ela está aqui nos bastidores, mantendo as frequências em alta, para que o programa chegue a muitas pessoas. Agradeço também a ela, que é do Rio de Janeiro. E, mais uma vez, Lohana, agradeço. Então, primeiro você faz então, a sua mensagem final, e depois conduz a nossa prática, e aí a gente vai subir depois a vinheta. Gratidão, Samuel, pela oportunidade de poder trazer um pouquinho daquilo que a gente faz a nossa vida ter sentido, né? Eu pensei em trazer aqui um textinho que a gente vai emendar já na prática meditativa. Esse texto foi a partir de uma projeção astral que eu tive com mentores, onde eles me mostraram num grande telão bem tecnológico, né, como que muitas vezes a gente se perde através do julgamento alheio, né, na nossa vida, como que a gente se deixa levar pelo julgamento dos outros. E aí eu achei hoje que era o dia de trazer esse texto. Eu vou ler ele, mas a gente já vai entrar num estado meditativo para a gente se conectar e deixar que essas palavras possam reverberar dentro da gente. Então, vamos começando fechando os olhos, sentando numa postura confortável, fazendo algumas respirações abdominais, diafragmáticas, que é aquela onde a gente inspira, inflando a barriga, e solta, murchando a barriga. Priorizando a respiração pelas narinas. Deixe que seu corpo entre em contato com o ritmo do coração, ritmo dos batimentos, observando a respiração de forma natural. Se vocês sentirem de colocarem a mão no chakra cardíaco, a gente pode colocar para se conectar e deixar que essas palavras e essa prática reverberem no nosso campo como um todo. Então, vamos lá. Ao longo da vida, estarás sendo testado através do julgamento alheio, das suas inseguranças, medos, defeitos. Muitos poderão te dizer quais rumos a sua vida deve levar, o que você deveria fazer, para onde você deveria ir, o que é certo e o que é errado, mas ninguém poderá fazer por você um trabalho que é somente seu. Enfrentar tudo isso, ter coragem e ímpeto para olhar dentro de si e vencer a si mesmo, buscar a verdade que habita em seu coração e aperfeiçoar a sua vida baseada nessa verdade. Ninguém poderá tirar de você a conquista de superar suas ilusões, a sua procrastinação, crescer para mais de si mesmo e tornar a sua vida um reflexo da sua verdade. Sempre será você com você mesmo, no final das contas. Escolha sabiamente ao que dar ouvidos. Escolha adentrar as profundezas e mistérios que abrigam a chave da verdade, que abre a porta do divino, a porta do seu coração. Viva hoje, aqui e agora, o seu caminho, o caminho do coração. Lembre-se, aqueles que tiveram coragem para descer nos abismos de suas fantasias e delírios, retornaram à luz, prontos para servirem de exemplo e modificarem toda uma geração, toda uma realidade, todo um momento. Vamos deixar que essas palavras reverberem no nosso coração e vamos visualizar na nossa frente, ainda que de olhos fechados, uma geometria. Essa geometria ela é toda feita de luz, pode ser qualquer forma que vier na sua mente.
E você vai visualizar que essa geometria vai se aproximando de você, até que ela envolva todo o seu corpo físico. Deixe que essa geometria se aproxime de você. Enquanto você respira, sente. Essa geometria, ela está em movimento. Então ela começa a rotacionar em volta do seu corpo. Conforme ela vai rotacionando, a luz dela vai crescendo e expandindo para todo o seu corpo físico. Como se nesse momento, essa expansão, ela fosse amplificando para todo o seu ambiente, todo o seu lar, impactando todo o seu entorno nesse momento. Respira, sente, observa. Deixe que essa energia flua por cada célula do seu ser, órgãos, pela corrente sanguínea. E agora você vai visualizar caindo sobre a sua cabeça um ouro líquido, como se fosse uma cascata de cachoeira, só que na cor do ouro. Um ouro líquido que vai descendo sobre toda a sua cabeça. Membros do corpo passando por cada partezinha, até aquelas partes que você nem se lembra que tem. Interpenetrando seus órgãos, células, corrente sanguínea. Deixe que essa energia, esse líquido, harmonize todo o seu ser nesse momento. E aos pouquinhos, vai respirando, observando o corpo, observando as sensações físicas, energéticas, sentindo os pés no chão, tocando a superfície, movimentando-os lentamente. Em seguida, vai movimentando as mãos e trazendo a consciência de volta para o momento presente, abrindo os olhos. Espero que estejam todos bem. E gratidão mais uma vez, Samuel.